E o tema desta mensagem é interessante, nos impulsiona, que é razões para sermos misericordiosos. Essa primeira parte desta mensagem eu quero falar sobre isso. Quais as razões? Quais os motivos? As circunstâncias para nós sermos pessoas misericordiosas. O que é ser misericordioso? É por um momento nós entrarmos na história de alguém, se compadecer de alguém, ter compaixão, sabe? E é isso que nós temos que pedir a Deus. Vivemos num mundo tão insensível, uma empatia muito grande. Hoje as coisas estão acontecendo e a gente parece que vivemos numa sociedade desumana, desunida. E é cada um por seu lado, é cada um por seu bel prazer. Esquece-nos que somos coletivos, que somos pessoas e que somos seres humanos. Eu vejo que a gente começa a analisar exemplos. Parece que hoje há segmentos, os animais, a gente vê que o animal é irracional, porque o animal é isso, porque o animal é aquilo, mas a gente vê, amados, que parece que os animais eles estão parando mais do que a gente, né? Tem mais aquele momento de comunhão do que a gente. Eu estava observando esta semana. Eu estava num evento, um evento ao ar livre, eu estava sentado e de repente encostou um cachorrinho. Encostou um cachorrinho perto de mim e ficou perto de mim, né? Sentou-se e ficou lá. E eu comecei a alisar a cabeça dele. E a gente vê, ele olha, o olhar do animal assim, como se fosse assim, eu preciso de carinho, eu preciso, sabe, de amor. E ali, acho que ele passou umas meia hora lá comigo, lá eu com ele. A gente ficou ali, né? E foi muito interessante, muito lindo. Eu sempre ando com ração no carro. Eu optei isso para a minha vida. Eu disse, eu vou fazer alguma coisa também pelos pets, né? Eu sempre ando com uma bolsinha de ração e ali, quando terminou o evento, eu corri para pegar a ração. Eu não achava ele. Eu passei uns 10 minutos rodando atrás daquele cachorro e não encontrei mais ele. Aí, com o tempo, ele apareceu. Ele já foi direto para mim. Eu coloquei lá a raçãozinha para ele no cantinho. Ele foi lá comer a ração. A gente vê, são gestos, sabe, que eu acho que são importantíssimos. Então, e quais essas razões para sermos misericordiosos? Então, o primeiro ponto que eu quero aqui enumerar é o seguinte: devemos ser misericordiosos porque a prática das boas obras é um grande fim para o qual fomos criados. Então, a prática das boas obras é uma ordenança de Deus. Fomos chamados a fazer coisas boas, praticar coisas boas, ações boas. Então, o apóstolo Paulo diz uma coisa interessante lá em Efésios, no capítulo 2, o versículo 10, ele diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, se você é de Cristo, se você vive para Cristo, você foi chamado para fazer boas obras. Interessante que este texto aqui de Efésios, esse capítulo 2, ele é interessantíssimo. Ele inicia dizendo que nós somos o quê? Vivificados, estando nós mortos em ofensas e pecados. Lá o versículo 8 diz o quê? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E o versículo 9 diz outra coisa interessante, não vem das obras. Ou seja, a nossa salvação não é pelas obras. Aí o versículo 10 ele diz aqui uma coisa interessante ainda, como nós acabaram de ler, né? Se você é criatura de Deus, se você é de Deus, se você tem este sentimento, então você foi criado para fazer as boas obras. Abro parênteses. Boas ações, boas obras, caridade não nos diz sobre a salvação. Não
nos leva para o céu isso, viu? As pessoas estão vivendo uma vida aí de pecado, de erro, de absurdos, e pensam assim, eu vou fazer uma caridadezinha aqui, eu vou dar umas cestas básicas ali, eu vou agir de misericórdia ali, para que Deus se compadeça de mim, e eu vá para o céu. Não, 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 não. Não é desse jeito. Então as boas obras é um conjunto, é um compêndio de coisas que vão acontecer na sua vida e naturalmente isso vai acontecendo. A salvação, quando você aceita Cristo, aceita o Evangelho, isso tem que andar com você. Isso tem que estar com você, porque você foi criado para as boas obras. O segundo ponto que eu observo aqui, que devemos ser misericordiosos, porque pela prática da misericórdia nós resplandecemos o caráter de Deus que é misericordioso. Interessante isso, né? Então, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Está lá escrito em Lucas capítulo 6, o versículo 36. E lá em Miqueias ele fala de um Deus que se deleita na misericórdia. Miqueias 7,18. Interessante a riqueza. As suas ternas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Então, quando Deus criou o mundo, quando Deus criou todas as coisas, então foi com esta informação. Ele olhava com olhar de misericórdia, ele criou tudo para nos dar um conforto, para nos dar uma qualidade de vida e para que nós tenhamos este sentimento que quem nos fez também nos deu condições para vivermos bem, de termos uma qualidade de vida. E aqui o salmista, ele falando também no Salmos 145, versículo 9. Então, quando você demonstra misericórdia, você reflete Deus em sua vida. Então, cada dia da sua vida, você recebe as misericórdias de Deus. Cada vez, olha só como isso é interessante, cada vez que você respira, cada pedaço de pão que você come, cada copo d'água que você bebe, quão ricas são as misericórdias de Deus, as misericórdias de Deus em sua vida. Ele perdoou você, ele justificou você, ele adotou você, ele selou você. Elas são a causa de nós não sermos consumidos. Jeremias falando sobre isso no capítulo 3 de Lamentações, né? Lamentações de Jeremias. Jeremias lamentou pelo erro do povo, o pecado do povo, porque um Deus de misericórdia e o povo estava ali fazendo coisas terríveis. E ele fala que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, pois elas se renovam a cada manhã. A cada manhã, Deus tem algo novo para mim e para você. Receba esta primeira parte desta mensagem. Observa isso aí e receba aí para a tua vida. Que venha como um antídoto para a tua vida. Que você venha exercer, que seja uma pessoa misericordiosa.